Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva no meu canal, dê um like, faça seus comentários, suas críticas para compartilhar com todos. Eu preparei esse material com bastante carinho dos pontos negativos e dos pontos positivos de viver aqui no sul da França. Eu montei em base em Montpellier, mas visitei várias cidades aqui no sul da França e vou compartilhar com vocês agora. Espero que gostem. Montpellier, se escreve Montpellier, é uma grande cidade no sul da França. Montpellier é a 8ª cidade da França. Mas todos me perguntam, mas por que esta cidade? Estou seguindo aquela publicação americana das melhores cidades para se viver ao redor do mundo, para se viver como aposentados, ao redor de $1.500 por mês. Eles sugeriram a região de Languedoc, Montpellier é a capital. As cidades mais importantes desta região, além de Montpellier, são Carcassonne, Sète, Nimes, Béziers e Saint-Chinian. Tomei a decisão de vir para esta cidade de carro via Barcelona. Foram 344 quilômetros e mais 5 horas de viagem, mas as estradas são maravilhosas. Controle zero na fronteira Espanha para a França. Nenhum guarda, nada, zero. Montpellier foi a cidade que teve o maior desenvolvimento na França nos últimos 25 anos. Perto de 1/3 da população consiste de estudantes das várias universidades e instituições de ensino superior nela sediadas. Localizada na costa sul do país, junto ao mar Mediterrâneo, é a 3ª maior cidade do eixo mediterrâneo francês, após Marselha e Nice. Realmente sentimos um distanciamento dos franceses. Pode ser percepção e não creio que seja limitado aos brasileiros. Acho que são assim com todo mundo. Por exemplo, na casa que fiquei no Airbnb, a mulher fazia alguns bolos, tortas e nem me oferecia, ao menos por educação. Eu já fiquei em outros países e as pessoas querem ter uma interação contigo. Parece que eles mostram o seguinte: fica na sua que eu fico na minha. Lógico que eles são super educados contigo, mas ao ponto de ter uma relação mais íntima, acho que precisa de tempo, pois eles não fazem nenhum esforço para tal. Você já deve ter escutado que os franceses não gostam de falar o inglês, mesmo que saibam, eles relutam muito. Para passear no centro turístico, tudo bem, pois nos restaurantes, bares, hotéis, eles sempre têm interesses em falar inglês contigo, lógico. Agora, para morar, a história é outra. Deve ter colônia de brasileiros nas principais cidades ou mesmo de latinos, mas minha sugestão é aprender para melhorar a convivência com os franceses e acelerar sua adaptação à cultura local. Eu já vim para a França sabendo que seria uma cidade cara para se viver, como Londres, Suíça, etc. Mas me surpreendi positivamente, ao menos em Montpellier, com os custos dos alimentos, nada abusivo. Aquela lista de 25 produtos que coleto em todos os países é que ficou 25% mais caro que Portugal. Mas lembre que Portugal é o país mais barato até o momento de todos os países que passei. O chamado seguro social francês serve para proteger todos os cidadãos em pilares: doença, acidente, família e velhice. Isso significa que todos devem ter acesso a hospitais, médicos e outras drogas, na maioria dos casos gratuitos ou de baixo custo. E claro, ao contrário da maioria do Brasil, o sistema de saúde na França é o melhor do mundo. Isso não significa que todos os serviços de saúde sejam gratuitos, mas na verdade eles são muito mais baratos do que os tratamentos similares oferecidos em outros países. Isso só ocorre porque a maioria, cerca de 77% do sistema de saúde, é financiada pelo governo. Lógico que os impostos da França são os maiores do mundo também. Montpellier é uma cidade super limpa. Nunca vi lixo jogado pelo chão e há várias lixeiras por toda a cidade. O sistema de coleta é setorizado. Existem containers em vários quarteirões para as pessoas jogarem seu lixo. Então a pessoa deve sair de sua casa, apartamento e até esses locais para depositar os seus lixos. E todo recolhimento é feito à noite. É um povo super educado. Em todos os contatos eles são respeitosos, ajudam os idosos. No trânsito andam super tranquilos, ninguém quer ser melhor que ninguém, a preferência é sempre do pedestre, esperam até quando o semáforo estiver verde para eles. Aqui sim o pedestre é mais importante que o motorista. Até 3 meses como turista sem a necessidade de visto. Aconselho a entrar no site do consulado francês para checar todos os tipos de vistos possíveis. O governo francês acabou de lançar o programa Férias Trabalho para o Brasil. Por meio dele, pessoas que têm entre 18 e 30 anos podem morar e trabalhar por até 1 ano no país europeu. Além da idade, o único pré-requisito é uma comprovação financeira de 2.500 euros, ao redor de R$ 9.800 guardados, mais o necessário para comprar as passagens de ida e volta.
Apesar de não ser exigido, o conhecimento da língua francesa é recomendado. Com certeza é um dos pontos fortes de viver na França. Quase todo final de semana tem eventos, festas, shows em Montpellier ou nas cidades próximas. A quantidade e diversidade de atrações é imensa e acaba ficando tudo próximo de carro ou de trem para alguma outra cidade. Por exemplo, de Montpellier para Paris de trem, 4 horas. De Montpellier para assistir um jogo do Barcelona, por exemplo, em torno de 4 horas de carro. Inúmeras possibilidades na região, com praias, montanhas, parques, lagos, esqui na neve, off-road, pescaria, ciclismo, caminhadas, hackers, enfim. É uma das regiões mais ricas da França para praticar esportes. Os valores, lógico, varia de bairro para bairro como em qualquer grande cidade. Em Montpellier, lógico, é muito mais caro, mas existem cidades próximas como Saint-Chinian, que fica a 100 km com preços muito mais factíveis e tem toda a infraestrutura sem a agitação de uma grande cidade. Lógico, se for uma questão de emprego, tem que ficar em Montpellier, que tem muito mais oportunidades. O aluguel de um apartamento T2 com 2 dormitórios em Montpellier está por volta de 800 euros. Seguem alguns contatos abaixo imobiliárias para mais detalhes de aluguel e compra. A internet é estável e a velocidade é muito boa. O custo da energia elétrica para um consumo de 100 kWh por mês é em média de 12 euros. As rodovias são maravilhosas em todo o país, inclusive as vicinais, todas muito bem sinalizadas, pouca polícia rodoviária. Existem poucos radares nas rodovias. O transporte público é um dos mais modernos, rápidos, limpos, pontuais. O bilhete do tram custa 1,60 euros para uma viagem, ou pode comprar 10 viagens por 10 euros. Os ônibus também são super modernos. A rede ferroviária da França, chamada SNCF, opera uma das melhores redes de trem do mundo. Seus trens de alta velocidade, são os TGV, conectam mais de 50 cidades com excelentes conexões a partir de Paris. O preço da gasolina é 1,52 euros o litro da gasolina comum, isto é, 11% mais caro que Lisboa. Pedágios são caros, mas vale a pena pela qualidade das estradas. Para se ter uma ideia de valores, eu peguei o ticket na estrada logo na divisa da Espanha com a França e depois entrei em Montpellier. Foram 200 km e paguei 18 euros. Trechos mais curtos entre as cidades, pode verificar se tem alguma estrada que vai por dentro, ou se não, pela autoestrada e paga pedágio. Por exemplo, de Montpellier a Sète eu fui pela autoestrada na ida e paguei 1,80 euros. Na volta eu configurei o GPS para ir por dentro e não paguei nada e a paisagem é muito mais bonita. A necessidade e a consciência é tão grande para o consumo de energia que os imóveis são classificados por faixas de consumo, que chamam de classe energética. Em todo anúncio de imóvel para alugar e para vender tem essa classificação. Quanto maior o grau, no caso A, melhor a eficiência energética do prédio do imóvel. Eles devem ter medidas que garantam uma melhor eficiência energética para economizar energia e também diminuir a emissão de CO2. Não existe cidade sem crimes, e sempre, em pontos turísticos, redobrar a atenção com bolsas e carteiras, principalmente pelos turistas desavisados que ficam deslumbrados pelo lugar e esquecem da segurança. Mas Montpellier, ou na França, um dos locais mais seguros do mundo. No mês de julho, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 22,3 graus centígrados. A temperatura mais baixa de todo o ano é em janeiro. A temperatura média é de 5,9 graus centígrados, mas chega a 1,4 graus centígrados. Os serviços são excelentes, mas o custo é pago pelas altas taxas de impostos. É o país com a mais alta carga tributária do mundo. Desta forma, antes de decidir viver na França, faça as contas do impacto dos impostos no seu orçamento mensal e anual. Existem vários voos diretos para Paris, depois mais 1h15 até Montpellier. Serviço de trem de alta qualidade e várias conexões. A rede rodoviária é extensa com os países vizinhos, geralmente com pedágio. Trens de alta velocidade e qualidade com inúmeras conexões. Faz divisa com Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Itália e Suíça. Vi poucas pessoas dormindo nas marquises dos edifícios, mas mesmo com fio extremo, vi umas 3 pessoas. Eu vi muita gente vestida de forma normal pedindo dinheiro. Pessoas que estão passando por necessidade, ou talvez até expatriados, e não drogados como vi em Lisboa. Lógico que existe trânsito nas horas do rush, mas longe do trânsito caótico das grandes cidades. Mas é tudo muito bem sinalizado e a polícia sempre está nas ruas dando orientação. Uma das coisas importantes nas estradas francesas é o retorno. Quase não tem retorno. Se você entra errado numa estrada, você vai andar 20, 30 quilômetros até a próxima cidade para conseguir retornar. E muitas vezes você tem que pagar pedágio, tanto de ida quanto de volta. Então o erro vai sair muito caro. Então a minha dica é: planeje bem antes de sair.
ou com Waze, ou com GPS, ou através do Google Maps, ou qualquer outro aplicativo, para saber bem o destino, aonde que você deve entrar. Vou fazer um resumo dos pontos positivos e negativos. Os positivos: qualidade de vida de primeiro mundo, o melhor em termos de atendimento de saúde, infraestrutura excelente, centros urbanos sofisticados, aldeias rurais pitorescas, clima e geografia bem diverso, várias opções de estilo de vida, o melhor sistema de saúde do mundo, infraestrutura de qualidade superior, o melhor da Europa, romance, arte, cultura, gastronomia e vinhos. Os pontos negativos: muita burocracia, regime de impostos e taxas bem oneroso, escolas bem rígidas, os custos das moradias são bem elevados, levando em consideração nossa moeda mais fraca. O inverno é bem rigoroso. Aprender francês é essencial para melhor adaptação. Então, pessoal, com isso eu termino os pontos positivos e negativos de viver na França, especificamente na região de Languedoc. Eu montei base aqui em Montpellier. Eu vou fazer de outras cidades também, mas Chenian, acho que vale a pena. O resto mais para passear as aldeias, cidades pequenas. Lógico, minha conclusão final é fantástico. Realmente foi uma grata surpresa de estar por aqui, viver um pouco mais a França de uma forma um pouco diferente de ver, em termos de viver realmente a realidade deles de vida. Fantástico, se vocês tiverem condições financeiras de ficar pelo menos um tempo vivendo aqui, curtindo essa experiência, vale muito a pena. A gastronomia é fantástica. Pô, aquela feira que eu fui na cidade de Nimes, ou não, de Arles, nossa, fabuloso, cara. Eu queria ter lá uns 200 euros só para gastar em queijo, especiarias, em vinhos. Realmente a culinária deles é fantástica. O custo também, com certeza. Mas vale muito a pena, pessoal. Quem tiver condições de vir para cá e aproveitar um pouco essa região é maravilhosa. As pessoas geralmente vão para Paris ou aquelas grandes cidades turísticas, mas eu aconselho muito visitar essas pequenas aldeias, essas pequenas cidades que não são nada pequenas, né? Cada cidade que eu fui era uma grata surpresa para mim. Então vamos lá, aproveitar um pouco essa vida, conheça um pouco mais a França, para de falar um pouco de coisas más da França. Talvez se nós tivéssemos um país tão bonito, tão belo, tão bem cuidado, com pessoas tão educadas, nós também fôssemos snobs, como a maioria das pessoas falam. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos aqui de Montpellier, no sul da França. Tchau!